Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. E a guerra faz pressão sobre os preços do petróleo. A commodity disparou e ultrapassou a marca dos $100 por barril. Isso após o anúncio do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei. Além dessa escolha que sinaliza uma continuidade de um regime mais linha dura, cortes na produção de países do Golfo também se somam dentro dessa tempestade perfeita. A nova guerra no Oriente Médio já completa uma semana sem indicações de arrefecimento por parte de países do país persa e também dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, os contratos do barril Brent chegaram a subir aos $119. Esse é o maior valor desde meados de 2022. Esse preço pesa sobre as bolsas globais. Na Ásia, a bolsa de Tóquio tombou 5%, pouco a menos do que o índice sul-coreano, que amargou perda de quase 6%, enquanto Hong Kong registrou queda de 1,35%. O cenário é o mesmo na Europa, que está com um pregão em andamento e índices operando em baixa de pelo menos 1%. Aqui no Brasil, a preocupação deve ser a mesma e repercutir ao longo do dia. Em todos esses casos, a principal questão é a mesma, que a alta do petróleo produza um efeito inflacionário generalizado. Um cenário desse seria crítico para o trabalho dos bancos centrais ao redor do mundo. E ainda sobre os impactos da guerra nas economias e ativos, o CNN Money conversou mais cedo com a economista-chefe da Lifetime, Marcela Kawauchi. Vamos ouvir um trecho. Quando a gente começa a ter ideia da dimensão da guerra, e aí eu estou falando de intensidade, de duração, aí os mercados começam a colocar isso nos preços dos ativos reais, por exemplo, das commodities. E o que a gente teve na semana passada foi um pouco mais de clareza em relação a essa intensidade. A gente começou a entender que provavelmente essa guerra vai ser uma guerra mais duradoura. O próprio presidente americano falou ali em 5 semanas e depois o secretário da Defesa americano disse que isso pode ir além. Então a gente começa a vislumbrar uma guerra que vai durar bastante tempo. Em segundo lugar, quando a gente fala de intensidade, o que acabou assustando os mercados foram os ataques à infraestrutura produtiva da região. Então refinarias de petróleo foram atacadas, aeroportos foram atacados, o Estreito de Hormuz está fechado, que é por onde passa boa parte do escoamento da produção, não só de petróleo, como também da produção de fertilizantes, e é a partir daí que a gente começa a vislumbrar um efeito da guerra para o que a gente chama de fundamentos econômicos. E o preço do petróleo, se seguir nesse novo patamar ao longo do ano, poderia beneficiar as contas públicas e zerar o déficit primário em 2026. A apuração é do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, com base em cálculos divulgados pelo BTG Pactual. Por outro lado, economistas do banco ponderam que a elevação da commodity poderia gerar pressões por mais despesas do governo, visando, claro, compensar o aumento de custos de empresas e também dos consumidores. E este foi o CNN Mercado, que volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Fique agora com o Live CNN. Até mais!